Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje com um veteraníssimo nosso, cara muito querido que tem muita história no Corpo de Bombeiros. Falar um pouco de resgate hoje de novo também. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal, na plataforma do YouTube, 193 BombaCast, dê o like, ativa o sininho, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria eu recebo aqui hoje o nosso querido Major Elifas Moraes Alves. Obrigado, comando. Que maravilha, fazia um tempo que não te vi. Elifas, Martinho, daqueles nomes recorrentes. Vira e mexe, a gente tá batendo papo com ele. Não, porque aí o Elifas, pô, cara, trazer o Elifas, pô. Ele é lenda urbana. Lenda urbana. Mas tá aqui, além de estar aqui com a gente hoje. Elifas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá aqui, destinar um pouco do seu precioso tempo aí para bater esse papo com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a lembrança e o convite. Eu fico muito feliz, é um prazer poder estar aqui, bater esse papo e contar um pouquinho do que a gente viveu, né, e dos grandes amigos que nós temos aqui. Que maravilha. Assim que eu te vi, eu falei, viu, Martinho, não sei se eu falei, pô, o que você tá fazendo? Parece o Benjamin Button, meu, seu nível começou a voltar agora, né? Elifas, a gente começa esse bate-papo, você sabe, você acompanha o podcast, a pergunta é sempre a mesma para destravar o papo. O que levou o pequeno Elifas a querer ser policial militar e principalmente bombeiro? Não foi diferente do senhor, não, viu? Eu em 1969, eu fui para a Expo X, que era a exposição do Exército. Naquela época existia. Né? Era lá no Ibirapuera. Mas essa foi no quartel do Belém. Do Belém. Eles fizeram lá no posto do Belém, né? A Expo X, e a minha escola levou a gente para lá. Aí eu cheguei, olhei, vi o bombeiro, aquele caminhão vermelho, falei, puxa vida, que legal. E aí eu comecei a gostar. Eu vi que aquilo era uma coisa diferente, achei bacana. Na realidade, a exposição do Exército acabou ali para mim, eu fiquei só... Só viu o bombeiro. E 10 anos depois eu voltei, né? Eu entrei no bombeiro como soldado, lá no 6º GI, antigo 6º GI. Você fez a escola lá em Santos? Em Santos, fiz. Lá na Conselheiro Neves, que hoje é a sede, né, do GB, né? Agora mudou, né? Hoje era o Castelinho. O Castelinho agora é a Câmara Municipal e tem o Museu do Bombeiro lá, que é muito bacana, legal. O centro de memória ali. Então, a sede, quando eu fui para lá, era onde a Câmara Municipal, né? Tanto é que foi demais. Nós chegamos à noite de trem lá, aquela turma. Ainda tinha o trem que ia para Santos? Tinha um trem. Embarcaram a gente num trem, 80 alunos, né? Chegamos lá, ninguém sabia da gente. Foi, quem são? Aí o cabo apresentou a gente lá, o que levou a gente, falou, eles vieram aqui para fazer a escola. Começa agora. Nossa, mas olha, a recepção, o pessoal fez de tudo. Deram jantar, fizeram a correria, e naquela época não tinha telefone para avisar a família, pessoal casado. Aí liberaram a gente no dia seguinte para voltar para São Paulo, avisar a família e já voltar para ficar em regime de internato, né? Aí ficamos lá. Aí me formei. Isso foi em 79? 79. Que maravilha. Formando na escola, para onde você foi? 3º GI. Você tem uma história muito ligada no começo. Né? Então eu fui para o 3º GB, mas na realidade o meu sonho era ir para o salvamento. E foi engraçado porque do número 1 ao 25 da minha turma de soldado, foi para o 2º GBS. Eu era o 26. Fui para o 3º GI, eu falei, poxa, mas eu queria ir para o salvamento, porque eu me identificava, eu já nadava muito naquela época, né, já gostava, tinha participado de campeonato estadual, tudo. Não era um excelente nadador. Não, você eu lembro, você sempre nadou muito bem. Aí o que aconteceu? Aí fiquei. Aí tentei ser cabo salvamento. Aí não podia prestar exame, porque tinha que ter 2 anos. Aí eu prestei para cabo combatente que não tinha intertício. Passei. Em 1980 eu fui a cabo. Na realidade eu entrei na polícia com 18 anos, né? Eu não servi o exército, né? Aí eu já entrei, na sequência entrei. Aí fui para a escola de cabo em 80, voltei para o 3º. 81 fui para a escola de sargento. Aí voltei pro 3º. Eu falei, não, eu queria ir pro salvamento, né? Aí... E já tinha viatura de salvamento nessa época lá, não tinha? Já tinha. Pra ter uma ideia, eu inaugurei São Miguel, o posto de São Miguel, que era do 1º GBS, né? Isso. Dia 25 de janeiro de 81. Eu era cabo, tinha passado na escola de sargento, o pessoal do 3º me mandou pro PB de São Miguel. Eu fiquei doido, eu falei, gente, eu entrei, inaugurou dia 25, eu tirei serviço dia 26, na prontidão. Folguei 27, 28 e 29, fui para a escola de sargento. Fui para lá para trabalhar um dia. E era legal que a guarnição de salvamento lá, eu era cabo,
cabo mais antigo chegou para mim e falou, você é cabo, né? A gente tá fazendo a escala de Honda. Aí falei, você que vai para a escola de sargento sou eu mesmo, então você vai tirar das 2 às 4. Já que você não vai nunca mais tirar isso aqui mesmo. Ai, você deve ter pegado o Galdino lá, né? O Galdino deu entrevista. O Galdino deu entrevista. A última entrevista que nós gravamos aqui foi do Galdino. Galdino, nossa, peguei, Freitas, Galdino. Olha, tinha uma turma muito boa, viu? Aí voltei, né, pro terceiro, como sargento, aí consegui uma permuta, segundo GBS. Aí fui embora para lá, aí foi... Já lá no aeroporto, segundo GBS. No aeroporto, foi uma realização de um sonho. Eu me considero, assim, uma pessoa abençoada, porque eu fui para onde eu queria ir, apesar de eu morar sempre na Zona Leste, a vida toda na Zona Leste, trabalhava na Zona Sul, fui para lá, aí já cheguei, já mandaram eu fazer o curso de salvamento de altura, tudo fiz, fui bem colocado e tal, aí comecei a gostar, eu falei, aqui é a minha casa. Se encontrou. Sim, eu tive o privilégio, a minha primeira guarnição de salvamento foi um privilégio, assim, fantástico. O motorista era o Causa Júnior, o sargento, hoje, infelizmente já está na guarnição celestial, né, o Álvares, né, que era cabo, Divanil, que ainda tá no interior, o Abel, e depois o meu compadre Jorge, Cabo Jorge. É o Jorjão? Primeira guarnição foi assim, aprendi muito. Aí comecei, aí ficamos lá, fui pro Guarapiranga, mandaram pro Guarapiranga em 83. Aí fiquei lá até ir pra academia depois, né? Só saí de lá pra... Você foi da turma de oficiais do quadro administrativo, que na época era operacional, né? Hoje não é mais. Eu acho, infelizmente, né? Mas, e que fazia o curso na academia e voltava e continua no serviço, como oficial no serviço operacional. Fizemos o CBO. Você fez daquela época que fazia o CBO, né? Exatamente. Do quadro administrativo. Aliás, eu fiz o melhor CBO de que todos os... Que ano você fez o CBO ali? 95. 95. Com hoje Coronel Camargo, Betinho, Roberto, Coronel Newton, De Paula, olha, o Dol, Basso, nossa, foi a minha turma do CH também, Melo, olha, foi meu canga Melo, desde a escola de cabo. Que nossa. Maravilha. Você teve uma carreira muito bacana, viu, ali? Você foi de soldado a major, trabalhou assim sempre no operacional, você sempre foi um cara operacional, e foi lá em operacional, vamos primeiro voltar lá para aquela sua fase inicial. Sim. Eu sei que é difícil, a gente tem muitas experiências, muitas ocorrências, mas conta pra gente uma ocorrência dessa sua fase inicial que marcou assim para você. Olha, como o senhor falou, foram várias, mas teve uma, a gente já estava no Guarapiranga, né, ela marcou demais, por quê? A gente tinha muito afogamento, demais, muito. A média era 100, 120 afogamentos por período de verão, né? Isso em 1984, 85, então era um absurdo. Eu lembro que entrou uma ocorrência, eu estava no salvamento, nós fomos uma ocorrência de afogamento em poço, lá em Parelheiros, fundão de Parelheiros, né? Aí fomos para lá, aí você chega lá, estava a família, o pai, aí... O pai contou a história, ele falou, não, o balde soltou do sarilo, era um poço que eles tinham, e soltou e caiu no fundo do poço. Aí que eu estava lá no poço, aí o pai pôs o filho, né, fez uma cadeirinha lá, né, com uma madeirinha. Para pegar o balde. Para pegar o balde. Só que o filho dele teve um ataque epilético. Na hora que desceu, ele descendo o filho para dentro, o filho teve um ataque epilético, se soltou da corda, caiu e morreu afogado dentro do poço. Aí você chega na ocorrência. Olha, aquele pai, primeiro transtornado, porque eu vi que era assim, acabou a vida dele ali naquele momento. Ele estava, a mãe chorando, tudo. E você descer, eu lembro que fui eu que mergulhei dentro do poço, né, e me equipei. Aí descemos, o poço tinha um bom volume de água. E lá no fundo encontrei o rapaz, um rapaz forte, devia ter acho que 17 anos. Tanto é que ele subiu abraçado, eu subi com ele abraçado, né, de frente para mim, eu com ele abraçado, quando tirou ele de dentro do poço. Nós tiramos, né? Aí o pai catou, colocou na cama, aquele choro. Então, aí você vê, né? Fala, poxa vida, olha o sofrimento desse pai, a situação, isso marcou demais. Eu olhava, eu já tinha filhos, né? Então eu falei, poxa, acabou. Existem, a gente vira e mexe, a gente veste, na verdade, uma capa, né? Eu diria, né? De proteção emocional, e isso é bom, isso é bom. Exatamente. O treinamento nos leva a isso, mas sempre tem aquele momento que a gente... Né, e geralmente é quando envolve, sempre quando envolve a vida a gente fica mais tocado, mas quando envolve essa relação família, filho, é um negócio complicado. Nossa, foi muito, viu? Assim, era uma coisa triste porque
O Guarapiranga, naquela época, a gente tinha uma área gigantesca. Era gigantesca e não tinha nada, Não né? tinha nada, Não havia o adensamento populacional que tem hoje lá. Então você ia muito para Engenheiro Marcilac, Colônia, Nakamura, Capão Redondo. E até a divisa com o Peruíbe Itanhaém, né? Até a divisa de lá. Então nós tínhamos, a nossa área era uma área gigantesca, só tinha o posto, era o último posto ali, né, naquela área. Então a gente atendia até a divisa de Tapicirica da Serra, em Bugaçu, pelo lado do Nakamura, Capão Redondo. Atendíamos até a segunda balsa, que era na divisa já com São Bernardo. Lá na Ilha do Bororé. Ilha do Bororé. Nossa, Grajaú, tudo. E atendíamos também a divisa ali no Eldorado, perto de Diadema. Então era uma área monstruosa, enorme para uma guarnição atender, fora a represa. Fora as ocorrências da represa. A represa. E assim, eu até, se me permite, eu queria dizer assim, o pessoal de lá era fantástico. Eu comandei uma prontidão verde, e não só verde, mas amarelas, as prontidões, porque o pessoal vestia, a gente sabia que só tinha nós, é como se fosse o limite, né? Então falar, poxa, a gente tem que fazer o melhor porque essas pessoas dependem. Só temos nós aqui. Abaixo de Deus, somos nós que podemos levar um alento ali naquela hora, né? Então, dentro desse trabalho de prevenção, nós tivemos um dia em que todo mundo estava empenhado, todo mundo fazendo, porque a gente ia para várias praias, né? Colocava as embarcações com a equipe que tinha, né? Guarnição de salvamento. Cada um pegava uma embarcação, ia para uma das praias da represa, e num determinado momento vieram correndo no quartel, desesperado que tinha ocorrido um afogamento junto à praia da Lola, que era próximo ao quartel. O nosso rancheiro, que era o Cabo Dadas, né, depois Sargento Dadas, ele não mediu, não tinha mais ninguém. Ele falou, todo mundo empenhado. Todo mundo empenhado. Ele largou tudo lá, falou, não, parou tudo, se equipou, ele também fazia parte da equipe de mergulhadores, foi para o local sozinho, retirou esse garoto, resgatou o garoto. Então é assim, existe, a gente tem um respeito, eu tenho um respeito muito grande por todo aquele pessoal, pela Guarapiranga, não só pelo bombeiro, mas ali é o diferencial, porque ninguém media esforço. Não tinha essa, por exemplo, uma coisa que ninguém aceitava, passar serviço, ocorrência para os outros. Então, se deu afogamento no meu plantão, nós vamos procurar até terminar o serviço. Isso era para tudo, corte de árvore, tudo. Então é um pessoal que marcou demais. Né? Isso nós estamos falando do começo dos anos 80, né, Nifas? Isso, nós estamos, 83, 86, na realidade até 90, né, 91. Que foi o período que você lá ficou? Eu fiquei até 94, né, 93, em fevereiro de 94 foi quando eu fui para a academia. Mas nesse período todo eu fiquei com o pessoal, a gente comandava a prontidão, e era uma luta, todas as prontidões. O pessoal não media, não tinha essa não. Você estava saindo de serviço, entrou afogado, cadê hoje estamos com poucos mergulhadores. O pessoal que era, não, eu fico. E ficava. Então assim, não dá para não respeitar um pessoal desse. Não, então, fantástico. É uma coisa que marcou demais a minha vida, e eu agradeço muito a Deus por ter permitido eu trabalhar nesse posto. Foi uma lição, assim, Eu tive a felicidade de estar na inauguração do quartel novo, porque quando nós fomos era na casinha ainda. Era a casinha, não tinha o quartel, não né? tinha, a gente atravessava aquela avenida carregando. Era do outro lado da avenida, né? Hoje, Robert Kennedy. Agora voltou a ser Atlântica, né? Avenida Atlântica, isso. Então era demais, você atravessava a avenida arrastando um barco pro outro lado lá, e tinha que passar no meio, porque ali eram praias abertas, né? Inclusive aquela era a Praia do Sol, que chamavam de hoje é o quartel. Você tinha que passar no meio do povo, arrastando barco e pedindo. E era uma fase aventureira. De muito esforço. Muito, né? E muita lição. E onde você via, a gente tinha as limitações, até pela própria época de equipamentos, tudo, mas você via um grupo que não parava. Nós tínhamos o Cabo Luna lá, que consertava os motores, ia buscar peça nas marinas, pedir apoio, o próprio Valdemar, sabe? O Valdemar, rapaz. O velho do Rio. O velho do Rio, Valdemar Barbudo. Rapaz, eu peguei o Valdemar, né, no CBO, ele estava nativo ainda. Mas é um cara que nunca se desvinculou dali, né? Ele sempre deixou o barquinho, deixou crescer, depois uma barba desse tamanho. E, pô, ele estava ali, ele acabava trabalhando. Ele viu um afogamento, ele intervinha. O Valdemar, com um cara fantástico. Então, é uma coisa que estava no DNA do pessoal. E ver que isso não para. Nós tivemos várias pessoas que foram para o posto aposentar. Nós temos exemplo do próprio Guilherme, o Olair Fininho, e são pessoas que seguiram. E hoje nós temos Carmone, vários companheiros que estão lá carregando, e vários pessoal da prontidão. Então é uma coisa que existe no posto. Então, o posto Guarapiranga ele é sui generis, né? Porque até hoje, né?
mudou bastante, né? Sim. Teve um adensamento populacional muito grande na região, que a gente já falou, mas ainda continua, e não tem como não, a questão da equipe aquática, né? Da aquática da Guarapiranga, que hoje tem até Um posto de salvamento aquático. Sim, e tem até como é que chama? Os guarda-vidas por tempo determinado. Exatamente. Temporário lá. Os temporários são contratados, porque realmente... E com a reurbanização que houve lá, houve uma remodelagem toda lá, ficou muito bacana, o fluxo de pessoas voltou a aumentar muito lá, né? A Guarapiranga, ela sempre foi o grande espaço de lazer. Isso nos anos 80, ninguém tinha opção de lazer. Praticamente aquele fundão da Zona Sul, eles vinham para Guarapiranga porque era a praia paulistana. Era a praia paulistana, é verdade. Então era um desafio. E era o nosso sonho, era justamente a criação de um posto de salvamento aquático. Porque você imagina, você entrava de serviço, tinha que baixar a viatura, todo mundo para a água, a guarnição de salvamento. Sim, ainda quando era uma guarnição... E baixava o salvamento que poderia ou deveria atender outras ocorrências. Aí vinha o salvamento de Santo Amaro para cobrir a nossa área. E todo mundo na água. Aí quando chegava às 7 horas da noite, principalmente de sexta para sábado, e de sábado para domingo era o plantão mais que judiava mais. Você terminava, recolhia as embarcações perto de 7 horas da noite, conseguia recolher os barcos, tudo limpava, lavava, guardava. Aí assumia o serviço operacional. Aí se virava à noite, porque tinha muito acidente de preso em ferragem, né? O pessoal tinha muito barzinho, o pessoal abusava da bebida alcoólica. Uma época que não tinha radar. Exatamente. Eu lembro. Era um eu tirei a área na Guarapiranga, quantas vezes, eu acho que muita gente teve essa experiência, de você ser acionado por um preso em ferragem, no caminho você deparar com outro. Isso na Guarapiranga era recorrente naquela região ali. Era muito mesmo. Então foi assim, aí a gente vê o que é a evolução, né? A felicidade nossa de ver o posto de salvamento aquático, então você ter uma equipe dedicada só para isso, então é evolução. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E ali Guarapiranga também sempre teve na franja ali do Autódromo de Interlagos, né? Nossa, nem fala. Já falamos sobre o Interlagos aqui com os entrevistados, coisa de eu não vou falar de maluco, né, mas coisa de herói, porque passava ali, e não era só Fórmula 1, né? Fórmula Truck, Stock Car, 24 horas de Interlagos. Quer dizer, era realmente um período onde os bombeiros trabalhavam muito, demais mesmo. Vou voltar um pouquinho, Elifas, porque a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que você é um personagem dessa história, muito importante. Martinho, você sabe o que é dia 21 de fevereiro? Dia 21 de fevereiro a gente está completando 34 anos do início da operação das viaturas de resgate. 34 anos. E a gente está aqui com um convidado hoje que viveu essa história, né? Teve uma participação muito grande e ele já pulou, você faltando agora a pina que não falou do resgate. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi esses primórdios do resgate. Olha, foi fantástico, porque eu não esqueço, eu ia entrar de serviço no Guarapiranga, eu, Corá e Munhoz, né? 3 fera. Aí o que aconteceu? Chegamos lá, tinha uma ordem, para vocês se apresentarem no primeiro GBS. Eu falei, mas o que tem no primeiro? Não, tem uma ordem aqui, vai começar um curso, é para vocês irem para lá. Aí fomos, né, pro primeiro GBS, chegamos lá, na época ainda era capitão Wilk, Major Carquelli, turma toda lá, nós vamos começar um curso de emergência médica, aí começaram a contar, né, e a gente olhava assim e falava, meu Deus, será que o negócio é? Olha, eu vou ser bem franco, viu? Coronel Carquelli, que me perdoe, quando ele falou que ia ter uma viatura com uma caixa d'água que você podia lavar a mão, nós caímos na risada. Não, isso não existe, é brincadeira eletrônica. Mas olha, foi fantástico. Aí nós encontramos, estava lá Grangeiro, Boanerges, todo esse pessoal, né? Então começamos o curso, terminamos, aí veio o primeiro compromisso, que era ser agente multiplicador, começar a formar, preparar o pessoal, né? Então eu falo assim, tive a felicidade de estar com todo esse pessoal, gente fera mesmo, o próprio Boa, Grangeiro, aprendemos, fizemos, aí começamos a trabalhar e formar o pessoal, né? Mas não tinha viatura ainda, né? A gente trabalhava dando treinamento. Voltou no treinamento antes da viatura, antes da viatura existir. E para nós, quando o coronel falava, a gente falava, poxa vida, se for vai ser muito bom. Vai ser porque, eu lembro, a gente dependia ou de ambulância, que vinha, né, do serviço público, né, da prefeitura, a gente atendia, dependia dessas ambulâncias. Depois de algum tempo, os antigos veraneios que corriam de área passaram a ser UTE, que misto de ambulância, então ajudava a gente, né? Então você ia atender, um preso em ferragem já tinha como transportar, mas era aquele limite. E era um grande sonho nosso, era falar, poxa vida, a gente podia fazer melhor, a gente pode fazer mais.
E aqui eu quero deixar um parêntese. Eu falo, a turma fala da modernização do bombeiro em 92, mas o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Aéreo e a Secretaria de Saúde, né, eles deram um salto no nosso país que o pessoal acho que não percebeu a dimensão da coisa. Porque quando chegaram as viaturas, né, já foi uma surpresa, veio as viaturas realmente com toda a estrutura, aí começamos a treinar a adaptação. As Willy Coach importadas. Não, antes da Willy Coach foi a R da Invemo, né? A Invemo. Aí começamos tudo, a coisa foi adaptando a viatura. Aí o que aconteceu? Por que eu falei desse parênteses? Nós temos uma população do Estado que depende do serviço público, né, para a saúde, com todas as limitações, e nós temos um grupo que tinha o seu plano de saúde, com toda a estrutura. Aí, de repente, esse cidadão, o seu Antônio, a dona Maria, aquele cidadão do dia a dia que depende exatamente do que o Estado oferece, do que o governo oferece em termos de saúde, ele passou a ser atendido no local. Então, imagina, a pessoa era atropelada, vinha uma equipe de bombeiros, treinada em primeiros socorros, sabe? Socorristas, chegavam no local, estabilizavam, vinha uma viatura própria. Dependendo do grau da lesão, vinha um médico, uma UTI com um médico, enfermeiro para dar assistência, suporte avançado. E quiçá um helicóptero. Então, isso chocou. Às vezes as pessoas não entendem. Isso foi um choque fantástico, porque os grandes planos de saúde, as grandes operadoras começaram a ser questionadas. Falaram, peraí, eu pago um valor significativo, eu não tenho nada disso. E o cidadão comum, né, o cidadão que está ali no dia a dia, que não tem a oportunidade até de pagar um plano de saúde, depende do sistema único de saúde, ele é atendido com pessoal treinado, uma ambulância, helicóptero, médico no local. E foi a partir daí que isso é importante. Começou os planos de saúde a ter sistema de transporte aéreo. Por quê? E foi esse pessoal que iniciou tudo. A gente fala aqui muito do pessoal do bombeiro, mas nós tivemos um suporte muito grande do pessoal da saúde. Criou o Centro de Treinamento e Referência, onde nós tínhamos a Lígia, Renata, Walter Lee, própria equipe médica. Dr. Dário Birulini. O Dr. Dário foi fantástico. O Dr. Dário abriu as portas da Universidade de São Paulo para nós, para verificar. Acompanhamos cursos do ATLS. Então, sabe, mudou o país. Então, eu fico muito feliz por ter sido um dos que teve a oportunidade de estar nesse trabalho. Então nós vimos lá, o Tenente Wilson na época, viajamos esse Brasil para mostrar, mostrar o que São Paulo criou. E na realidade foi uma coisa, foi um serviço público, isso que faz a diferença, isso que enche a gente de alegria, é dizer, nós estamos no serviço público, onde as pessoas se empenham, acreditam no que fazem e procuram fazer o melhor pelo cidadão, por todo mundo. E aí esse serviço começou a expandir. Nós vimos que, por conta do serviço de resgate, por conta do empenho que a Secretaria da Saúde trouxe na capacitação dos médicos, dos enfermeiros, da capacitação que o bombeiro fez com a nossa tropa, com o próprio grupamento aéreo de adaptar os helicópteros, criar uma estrutura de resposta adequada, foi um grande salto. Não tem dúvida. Hoje o SAMU do Brasil como um todo, né, o serviço, eles começaram lá, isso serviu de dar um alento, de mostrar, falar, olha, é possível. Aí começou, a gente vê hoje o SAMU do país como um todo, o pessoal se capacitando, vários cursos que surgiram, a evolução. A gênese de tudo isso foi o então Projeto Resgate. Foi. Então eu falo assim, às vezes as pessoas não têm dimensão, mas foi um projeto que merece toda a consideração. Não, revolucionou o bombeiro. Não só o bombeiro, como o serviço de atendimento pré-hospitalar. Sem dúvida nenhuma. Não, e ampliou um serviço que o bombeiro já fazia, porque a gente sempre atendeu vítima. Você cansou de pegar a vítima, colocar no AS e levar para o hospital. A forma não era a mais adequada, mas nós fazíamos. A partir do momento que tinha. A partir do momento que criou-se essa estrutura, havia uma demanda reprimida muito alta, e é uma coisa que eu vivi a efervescência disso, né? Porque quando eu cheguei no bombeiro fazia um ano que tinha iniciado o serviço. Então a gente estava na efervescência disso. E foi quando justamente começou as pessoas a descobrirem o resgate. Foi. E graças muito começou a haver matérias jornalísticas, isso chamou a atenção, e aí à medida que isso foi, né, caindo no conhecimento público, a curva de crescimento de atendimento foi um negócio absurdo. Eu lembro de assumir o área e o resgate corria 12 vezes, 14 vezes, era uma coisa num período de 24 horas. Chegou ao ponto de a maioria dos quartéis, por exemplo, Guarapiranga chegou a ter 2 URs correndo. 2 unidades de resgate. Não dava conta. Mas o
o que mostra que o Corpo de Bombeiros, dentro dessa proposta de evolução, ele deu um salto. E foi um salto tão significativo que mudou a realidade do país. Não, mudou. Mudou. E cada estado foi adaptando e buscando sempre o melhor. Não, você imagina quantas vidas foram preservadas, Sim. salvas com a instalação do sistema. Fica difícil fazer a conta, né? E a gente sabe, né? E por outro lado, né? Existem estudos, você é um estudioso, sabe disso, em que todo o recurso que você coloca em atendimento hospitalar, a economia que ele provoca, global, eu quero dizer, né? Redução de afastamento. O custo de internação, enfim, uma série de coisas que justifica qualquer tipo de investimento que você fizer nessa área aí. Exatamente. Olha, Mas assim, você, desculpa aí, você é um dinossauro, né? Dessa história toda, que esse mês, né, completa 34 anos. Sim, eu falo, eu tenho uma alegria muito grande de ver a evolução desse serviço, de ver aquilo que começou lá atrás com o empenho, todo esse pessoal, o próprio Coronel Zé Carlos, sabe, toda aquela turma que estava à frente sabe, a gente sonhava. Houve alguns nomes, eu não vou falar todos, porque eu já entrevistei a maioria aqui, mas você citou um que teve um papel muito importante, que foi o Coronel Zé Carlos. Né? Aliás, de enfrentar, inclusive, ele já contou aqui, de enfrentar a resistência que havia no comando, e ele bateu. Nós vamos fazer, e fez, né? E fez. Bom, o Coronel Zé Carlos, eu sou suspeito, eu trabalhei com ele quando comandava o GBS. Foi ele que me trouxe de volta depois, quando eu saí da academia, né? Fui pro policiamento, eu tive a felicidade de encontrá-lo. Você ficou um mês, você já me contou essa história, você ficou um mês no policiamento, e quem te resgatou, depois que você terminou o curso de formação de oficiais, quem te resgatou foi o Coronel Zé Carlos. Foi. Ele comandava o CPA lá na Zona Sul, e eu fui me apresentar no 12º Batalhão, né? Segundo tenente, recém-formado. Aí dou de cara com ele. Ele, Elifa, me deu os parabéns, cumprimentou. O que você está fazendo? Eu falei, estou me apresentando aqui no batalhão. Ele falou, como? Está errado, você é bombeiro a vida toda. Eu falei, coronel, eu não esqueço. Eu cheguei para ele e falei, coronel, o senhor que é coronel, mandaram para o policiamento. Imagina aí. Eu, segundo tenente recém-formado. Eu falei, não, tá tudo bem. E me perdoe, viu? Esse foi o momento mais falso da minha vida, quando eu falei que estava tudo. Porque eu queria voltar para o bombeiro, né? Lógico. Nós éramos em 7 oficiais que eram bombeiros e tinham ido tudo para o policiamento da minha turma de 68 oficiais, né? Mas aí o Coronel Zé Carlos assumiu o comando do bombeiro em janeiro, né, de 95, e nós retornamos, ele trouxe todo mundo de volta. Nós voltamos, aí fomos pro CBO, né, fazer o CBO, o melhor CBO de todos os tempos. Melhor CBO de 95, CBO Jacutinga, o melhor de todos os tempos. Olha, foi uma vivência, a garotada judiou da gente. Mas só tinha fera, viu? Olha, o pessoal que nossa. Pô, você fez o CBO em 95, você entrou na polícia em 79, você já tinha 16 anos de serviço, é isso? Já. Quando você fez o CBO? Já tinha 16 anos de serviço. Dos 16, 15 anos só no operacional, 24 por 48. E vamos falar um pouco da sua carreira como oficial, né? Que você também teve coisas marcantes, né? Você trabalhou, você voltou pro quarto, né? Aí depois, né? Depois virou. Mas onde você foi nesse período aí? Terminamos o melhor CBO, né, de todos os tempos. Aí eu fui classificado no 5º GB. E olha, é outra unidade assim que eu tenho um carinho muito grande. O 5º GB, porque a vida nossa foi uma vida de desafios, né? Nós tivemos aqueles desafios, as unidades, algumas carências que eram da própria época, né? Tanto de equipamentos, mas eram da época, era o que se podia ter na época, né? Aí fomos para o 5º GB. Uma unidade com muita gente que era antiga do salvamento, que foi servir lá. Inclusive encontrei grandes amigos lá. Da minha turma de soldado, inclusive, estavam lá. E uma área gigantesca. E desafio é o que não faltava. Então você tinha um sub-GB que era em Guarulhos, o primeiro sub-GB, o segundo que era em Osasco, e o terceiro que era em Mogi. O quinto era tudo. Né? Ele cercava. Né? Hoje são 3 unidades, né? Para ter uma ideia, virou 3 unidades. 3 comandos. E chegando lá, eu já peguei de cara, já me deram um desafio, que foi ir para Arujá, comandar o PB Arujá. Aí eu falei, poxa, tudo bem, vamos, né? Cheguei em Arujá, meu autobomba era um caminhão de lixo que tinha sido adaptado, doado pela prefeitura, caindo aos pedaços, e a gente, aquela luta, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, bom, a gente vive desafio, mas uma tropa
pessoal aguerrido, né? Aquele pessoal que não, eles iam, né? Aí começamos a trabalhar e eu tive a felicidade de ter apoio, capitão, na época era capitão Repúlio, hoje coronel Repúlio, né? Ele, o Valdeir me ajudaram, eu fui motomec do 5º também, então eu comandava posto e era motomec, ficava doido. Tinha mais de 100 e tantas viaturas para cuidar, todo mundo me ligar. Aí fomos evoluindo de lá. De Arujá, depois eu acabei indo para a região de Itapecerica da Serra, fui comandar Itapecerica, outro desafio gigantesco, porque só tinha Itapecerica e Registro na BR, ali, toda aquela região. E foi assim, né? Aí voltei, antes disso o Coronel Arlindo convidou, em 97 eu voltei na época ainda era 2º GBS ainda. Essa época eu lembro bem, porque aí foi a época que eu trabalhei aqui no CBC, não tinha o CBM ainda, Isso. e eu tirava a área lá, eu tirava em 2 lugares, tirava na Moca e tirava lá no Butantã. Aí o Coronel Arlindo me chamou e me deu uma missão, eu assumi o B3 da unidade, eu falei, Coronel, não, você vai ser o meu B3 e eu quero tocar essa parte. Aí começamos a tocar os cursos, criamos isso com o apoio de toda a equipe lá, né, pessoal fera mesmo, pessoal quem eu devo muito. Aí fizemos o levantamento estatístico, isso era muito bom, a estatística do bombeiro era fantástica, então nós vimos o grande volume de ocorrência que nós tínhamos, principalmente de salvamento. Aí eu fui ver o pessoal de salvamento nosso, tudo prestes, faltando 2, 3 anos para aposentar. Para aposentar os antigão da época, né? Falei, não, a gente tem que mudar isso. Aí chegamos para o Coronel, nós precisamos fazer curso de salvamento terrestre, preparar o nosso pessoal para... Eles vão se formar, vão ficar com esse pessoal mais antigo e já substituir. Aí ele deu o aval, aí começamos. Aí fiquei um bom tempo lá. E era uma unidade também, além do terrestre, era uma unidade de referência do salvamento e altura, exatamente, né? Já tinha o próprio... Poxa vida, Natália. O Natália. Me perdoa, Natália, a idade, hein? Já estava esquecendo. Eu chamo o Natália de... Ele já veio aqui, eu chamo ele de Jesusinho. Porque ele é Renato de Natália Júnior. Renato é renascido. De Natália é do Natal. Júnior. Então é o Jesusinho. Então, abraço, Natália. Olha, Natália, o próprio... O Góis, mais antigo, o Benhur. Benhur o Capitão Saulo da época. Eram os caras da altura lá. Era. Olha, o pessoal era fantástico. E do mergulho também, viu? A gente também, os cursos de mergulho. Eles davam bronca em mim. Também. Kleber Nelson de Castro. Clebão. Nossa. Abraço, Clebão. Então, foi assim... Trabalhamos bastante e ficamos um bom tempo lá. Não, e a tropa de lá, né? Você falou alguns nomes, né? Você falou alguns nomes, já falou muita gente boa que tinha lá. Você falou já falou do Fininho, do Olair, já falou do Gilson Gonzaga, Antunes. Soares, Antunes. Olha, o pessoal, se me permite, eu queria só falar uma coisa. Esse pessoal da prontidão do Guarapiranga, eles me deram um dos maiores presentes da minha vida. No dia da minha formatura de oficial, quando eu me formei, todos estavam presentes na academia. Que maravilha. Isso eu não tem preço. Não tem palavras. Olha, foi, sabe, as pessoas com quem você conviveu ali, que te ensinaram, com quem você aprendeu a trabalhar, com quem você passou a sua vida ali, são 15 anos da vida ali, né? Só no Guarapiranga eu fiquei 11 anos no Guarapiranga. É um bom pedaço da sua carreira. Então, sabe, você encontra, aí você vê aquelas pessoas ali vibrando, felizes, porque era um sonho da gente. Falei, poxa vida, eu já vivi tudo isso até agora, então eu queria poder passar um pouco mais, até como oficial. E foram lá e eles me deram o maior presente da minha vida. Então, todos lá, toda a prontidão foi na minha formatura. Alguns hoje já estão na guarnição celestial, mas eu sou muito grato e agradeço de coração, porque quanto vida eu tiver, eu não esqueço isso. Não tem como. Você foi um cara que nunca parou, né? Vamos falar um pouquinho sobre a continuidade aí do veterano, quase veteraníssimo, né? Você está aposentado há 17 anos, né? 17 anos. Elifas, como é que foi sua vida pós aposentadoria do bombeiro, pós-reserva? Eu não consegui ficar um mês em casa, porque foi engraçado. Eu dentro da nossa formação, e isso daqui vale demais, a formação nossa dentro do Corpo de Bombeiros, ela supera as expectativas até para o mercado aí fora, né? Então você se torna uma pessoa atrativa para o mercado, né? A iniciativa privada gosta muito de convidar a gente para alguns trabalhos. Eu acabei de me aposentar, eu me aposentei dia 7 de junho de 2007. 2 semanas depois levou um engenheiro amigo meu, Martinez, ele está no Rio de Janeiro, né, trabalhando no Petrobras.
Lifa, você tem uma folguinha aí? A gente está com trabalho aí e tal. Acabei de aposentar. Fui parar no Maranhão. Fui trabalhar, foi o trabalho de consultoria na Universidade Corporativa da Vale, né? Eu fui dar treinamento lá pro pessoal da Ferrovia do Carajás, né? Então começou lá, depois vim para Minas, dar treinamento em Minas, aí voltei para alguns trabalhos com a Petrobras. Eu trabalhei muito na área de análise de plano de contingência. Eles fazem os simulados deles, né? De emergência, vazamento de óleo, e eu trabalhei nessa área, né? Eu tinha o currículo aprovado na Petrobras, e eu era avaliador dos simulados, né? Eu ia por uma empresa, né? Eu trabalhei por algumas empresas, algumas multinacionais, e foi isso, né? Começamos, né? Aí fui para a área de meio ambiente, eu tinha me formado na área ambiental também, assumi o E você concluiu aos 60 anos um mestrado, né? Foi. Parabéns. Eu fiz o mestrado na área de cidades inteligentes e sustentáveis pela Uninove, né? Fui para Israel, dentro do mestrado nosso. Eles têm convênios com várias universidades fora do país, e um deles era lá em Israel, né? Aí fomos para lá, para a Universidade de Haifa, aprender mais um pouco e viver um pouco de tensão. Você pegou um perrengue lá, né, que você estava me contando. Né? Eles entraram, terceiro dia nosso de aula lá na universidade, eles entraram com problema de conflito com o Líbano, né? E nós estávamos a 80 quilômetros da fronteira do Líbano, né? Então, movimentação de tropa. Mas nessa região que tem o Hezbollah, né? Que é o grupo radical ali. Mas eles é vida normal em Israel. Eles estão acostumados, né? A guerra para eles é uma coisa normal. Para nós é que era diferente, né? Mas o pessoal é muito receptivo. Não gostava muito do meu nome, né? Porque como o meu nome tem um Elifas. Eu tinha problema. Quando eu tinha que dar um nome, eu fui comer numa pizzaria lá e os caras perguntam o nome, né? Eu falei, Elifas. Aí ele olhou assim, perguntou de onde era. Eu falei, sou do Brasil. I'm from Brasil. Brasil? Ele ficou me revirando o olho. Eu falei, gente, eu não vou comer essa pizza. Vai vir no mínimo cuspida. Mas que fantástico. Hoje você está fazendo gestão ambiental, né? Você faz consultoria nessa área. Eu faço a parte de gerenciamento ambiental de uma unidade de conservação lá em Santana de Parnaíba, né? A Reserva Biológica Tamboré. Já estou lá desde 2008, né? É um dos trabalhos que eu tenho, né? Lecionei tudo e agora... Aí eu fiz uma outra pós também na área de gestão integrada, que já tinha feito uma na área de petróleo, que era o meu forte. Que é onde você ficou bastante tempo. E foi tema da minha pesquisa também. Eu pesquisei nessa área de petróleo e gás, né? Então, mas é isso, e continua aí. Agora, talvez com a oportunidade aí de voltar à docência novamente. Né? Você é um professor, né? Aqui tem muitos professores e você, sem dúvida, é um deles. Nós vamos fazer uma pausinha agora, nós vamos tomar um cafezinho. Opa! Vamos oferecer para o nosso querido Elifas aqui um cafezinho do nosso Bomba Café. Muito que você já veio aqui alguma vez? Já vi, tomei desse café. Então você conhece. Olha. Então, é o nosso Bomba Café, o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. O café temático, com uma memorabilia de bombeiro, fotos, imagens, tudo com temas de bombeiro, um lugar muito agradável, ponto de encontro de veterano, como Elifas, que costuma frequentar aqui, e muitos outros, né? Venha conhecer o nosso Bomba Café. Aproveita, sobe no primeiro andar e visita a lojinha da fundação do nosso parceiro SOS Sul. Memorabilias, bonecos de bombeiro, estátuas, camisetas, enfim, uma série de coisas bacanas para você que vai presentear. Quer dar um presente com o tema de bombeiro? Visita a nossa lojinha e toma o café no nosso Bomba Café, certo? E Elifas, a gente estava aqui batendo um papo, né, antes também, e você contou para mim uma história bacana aí, que você falou, pô, quase fiquei preso, mas eu diria que você ficou preso por trabalhar. Conta essa história para nós aí. Assim, nós estávamos em Itapecerica da Serra, né, eu comandava o posto, e Itapecerica naquela época nós só tínhamos o quartel de Itapecerica, né, naquela região. Então nós atendíamos São Lourenço, Juquitiba, Itapecerica, Embu, Guaçu e a cidade de Taboão da Serra. E já só tinha uma UR, né, para atender. Só que, infelizmente, a nossa UR se envolveu num acidente na rodovia, num atendimento, e teve que baixar a viatura. Ficou sem UR. Ficamos sem UR. Aí começa o desespero. Eu tentei, no próprio 5º GB, a gente tentou ver, não tinha UR disponível, aí pedimos para São Paulo, né? E aquela história, as viaturas ficam todas empenhadas. Não tinha, né, cara? O volume de ocorrência era muito grande. Eu falei, meu Deus, e agora? Só temos nós... Você pega a rodovia Regis Bittencourt, só tinha o quartel de Itapecerica da Serra, ali na altura do KM
290 da Regi, naquela época, não sei se mudou, agora a destinação, e o posto de registro, lá embaixo, na região do Vale. Longe pra caramba. Só nós dois que fazíamos toda a rodovia, né? Aí começamos a correr, eu falei, puxa, não tem jeito. Aí fui lá, tem uma delegacia da Rodoviária Federal, e aqui vai o meu abraço aí, espero que ele ainda esteja aqui na terra, o inspetor Abnes. Aí eu cheguei lá, falei com ele, falei, olha, infelizmente eu não posso mais te ajudar, porque eu tô sem viatura de resgate para apoiar vocês aqui na rodovia. Eu tenho uma história triste para ele, né? Que era verdade. Que era verdade. Aí falei, ó, você tem uma viatura de resgate, eles tinham aquelas viaturas da Inveco, que eram resgates mesmo, viatura toda montada, que a Polícia Rodoviária Federal comprou, mas tava lá e não usava. Tava lá, não usava. Eu falei, você não quer me emprestar? Ele olhou assim e falou, tenente, falou, é o seguinte, o veículo é do governo federal. O que eu posso fazer? O senhor não pode dirigir um veículo desse, mas o que eu posso fazer? Isso ele foi fantástico. Olha, eu tenho que agradecer muito. Ó. Falei, eu tripulo, eu pego os meus agentes da PRF. Para dirigir? Então era um de dia, eles trabalhavam 12 horas, um de dia e um à noite. Ele corre do seu quartel. Eu falei, beleza. E você colocou mais 2 bombeiros lá dentro. Colocamos bombeiros lá, né? Na realidade foi a guarnição toda, né? Era o motorista, mas só que o restante mais 3 bombeiros, que era o que eu tinha. E começamos a atender. Só que Itapecerica, como o rádio era outra frequência, só que 193, todos caíam no posto. Todas as cidades, 193 caía no posto. Então o pessoal não ficava sem comunicação. E começamos a atender. E estamos lá. Viatura da PRF, descia os bombeiros para atender na cidade. O pessoal olhava o sul da Polícia Rodoviária Federal e descia o bombeiro atender. E foi indo. Que Frankenstein. Até os relatórios começarem a chegar aqui em São Paulo. Chegou o relatório em São Paulo. Quando viram viatura PRF, os dados dos policiais. Aí quem é o comandante de Itapecerica? É o Tenente Elifas. Manda ele vir aqui. Aí eu vim me apresentar aqui na central. Veio puxar corda. Eu tinha que explicar o porquê que tinha uma viatura da Rodoviária Federal atendendo no posto de bombeiro. Aí eu contei a real. Falei, o que aconteceu? Eu não tenho UR. A UR sofreu um acidente. O comando pediu, nós pedimos, não conseguimos UR em lugar nenhum. Não tinha nenhuma UR disponível. E a Polícia Rodoviária Federal gentilmente colocou à disposição a viatura. Eles tinham essa viatura, colocou à disposição. Nós só tripulamos com o pessoal do bombeiro e não deixamos de atender a população de todos os municípios aqui. Fizemos o nosso trabalho, tá? Resultado. No outro dia tinha uma UR no quartel. Surgiu uma UR. Surgiu. Do nada apareceu. Mas o mais importante, ninguém ficou sem atendimento. Não ficou. Então é assim, sabe? A gente fala... as loucuras em nome do bem comum, né? Exatamente. Isso aí. Em respeito àquelas pessoas que estão ali, que dependem, eles não têm mais opção. Eles olham, ele fala assim, poxa, eu preciso de ajuda. E você pode ser aquela mão que vai ajudar. Então, claro. É o diferencial. Então é isso que a gente procura ser, é o que a gente procurou fazer ao longo dos nossos 30 anos. E sabe que os nossos companheiros que estão lá, tanto os rapazes e as moças, estão lá lutando para manter isso vivo. Então tem um legado de quem já foi, né, os veteranos que passaram e as veteranas, e quem está na ativa está ali lutando para manter isso vivo, com uma vantagem. Com um grande investimento que a gente está tendo agora, graças a Deus, claro. Esse retorno. É um outro bombeiro, né? A gente vive um outro momento agora. Um outro momento, graças a Deus, e isso é muito bom. Principalmente que as autoridades, tanto a nível estadual como a nível federal, começam a reconhecer a importância dos serviços públicos e serviços públicos de qualidade que são prestados tanto pela polícia como pelo Corpo de Bombeiros. Então essa é uma grande diferença mesmo. Pô, Elifas, que papo bacana, eu tinha certeza que ia ser. Como eu disse, você tava virando lenda, né? Porque todo mundo falava de você, cadê o Elifas? Tá aí o Elifas, né? Dando o seu depoimento, contando sua parte importante da história. Eu quero mais uma vez, então, Elifas, agradecer a sua disponibilidade, você tá aqui com a gente, relembrando momentos importantes, contando um pouco da história do bombeiro pela sua ótica, com a sua experiência. Quero te agradecer por tudo que você fez e representou. Eu digo muito isso aos veteranos e é verdade. Existe um pouco de você em toda a geração que está aí, porque você transmitiu conhecimento, você deu exemplo, e isso é uma coisa que se perpetua. Então você está aí no bombeiro um pouquinho e muita gente, tá? Então parabéns, venha sempre nos visitar. Obrigado. Venha frequentar o nosso café, sobe aqui, é sempre um prazer enorme rever os amigos, e eu deixo esse momento final para você fazer as suas considerações. Fala o que você quiser. Bom, eu primeiro agradeço de coração a você, Martim, todos que fazem esse trabalho brilhante aqui na Fundação. Isso tem uma importância significativa assim, para divulgar
divulgar o trabalho de quem já passou e divulgar a realidade e o futuro dessa nossa instituição. E agradecer a todos os companheiros veteranos com quem eu aprendi muito, devo muito a eles, aos nossos veteranos e veteranas, e desejar a todos que estão hoje aí na ativa que continuem, acreditem, continuem fazendo esse brilhante trabalho que vocês fazem, porque é isso que faz a diferença, é isso que a população precisa, de um serviço público de qualidade, respeitando eles e dando o melhor. Então, parabéns a todos os nossos companheiros e muito obrigado de coração. É isso aí, Elifas. Para o nosso Major Elifas, nossa melhor continência. Que Deus te abençoe, Elifas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, eu gostei muito. E muito importante, pessoal, não se esqueçam, inscreva em nosso canal no YouTube, na plataforma do YouTube, 193 BombaCast. Dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Até a próxima, nos vemos lá.